esses termos. Já já a gente vai para mais dúvidas. Espera só. Rolou sim. Sai da frente. Então, ó, vamos lá, hein? Coesão. De forma simples, ó. Seria água. Água. Adesão. Água, outras superfícies, como por exemplo a minha blusa, uma parede. Alta tensão superficial. E a participação no metabolismo. De forma que, quanto maior for o metabolismo, normalmente menor a idade e maior a quantidade de água. Diminui a idade, aumenta o metabolismo, aumenta a quantidade de água. Entendeu? Tem mais água, tem mais metabolismo. E normalmente tem menor idade. Entendeu? Fala aí. Dúvida? Vamos lá. Simbora. O Igor perguntou quais outros açúcares existem na corrente sanguínea além da glicose. Cara, um montão, Igor. Montão. Aqui a gente sempre simplifica, né, Igor? E fala sempre de glicose, frutose, galactose. A gente absorve tudo isso, tá bom, Igor? Mas existem outros açúcares que são menos conhecidos, como o ácido hialurônico, que também é um açúcar, que é muito usado no tecido conjuntivo como cola. Então existem outros carboidratos, sim, só tem que ficar esperto que sempre são monossacarídeos, né? Sempre são açúcares pequenos, beleza? Pode mandar mais. Só respondendo a dúvida dela. Beleza. Vamos lá. Senão eu perdi o fio da meada. A Daniele perguntou qual é o papel da água na regulação da temperatura corporal. Vamos chegar lá. Calma, gente, calma, tô começando a água. Tá bom, então vamos mais uma aqui. Uhum. O Gélia é o nome mesmo. Perguntou como ocorre a desidratação do ser vivo após a alteração da viscosidade do sangue. Ô, Géli, na verdade não é a alteração da viscosidade que gera desidratação, né, Rogério? Na verdade é o contrário. Na medida em que você desidrata, o seu sangue ele se torna mais viscoso, ele aumenta a viscosidade e aumenta o risco de ter ali, por exemplo, processos trombóticos como a formação de coágulos, tá? Não é que o sangue viscoso faz você desidratar, ao contrário. Quando você desidrata, você diminui a quantidade de água no organismo como um todo, incluindo o sangue. Entendeu? Bom, gente, até para eu fazer um link com uma próxima questão, vamos pensar aqui em uma outra participação da água no metabolismo, tá? De forma simplificada, eu estou desenhando aqui uma glicose e uma outra glicose. Na verdade, esse carbono que eu estou desenhando é o que está aqui nessa cadeia fechada, tá bom? Tem um oxigênio aqui no meio, tem um outro metilzinho para cá. Isso aqui é só para simplificar. Quando você tem aqui duas moléculas de glicose, que é C6H12O6, como é que essas duas moléculas de glicose elas se ligam para poder formar uma maltose ou para poder formar uma celubiose? A ligação entre elas sempre vai se dar aqui, ó, entre esse OH e esse outro OH daqui. A ligação ocorre nessa região.
E aí, você tem aqui a saída de uma molécula de água, que você sabe que é H2O, beleza? E vai sobrar aqui na história um oxigênio, que vai fazer ele vai continuar com a ligação em um carbono e vai fazer uma ligação com carbono do outro lado, beleza? Então, quando duas moléculas de glicose se ligam para formar uma maltose ou uma celubiose, que é um outro disacarídeo, beleza? Observa que essa síntese desse disacarídeo se dá com a saída de água. Então, é uma síntese por desidratação. É uma síntese por desidratação. Odinha, como é que você sintetiza um lipídio a partir de álcool e ácido graxo, que a gente vai ver já já? É uma síntese por desidratação. Odinha, como é que você liga um aminoácido ao outro gerando a ligação peptídica? É uma síntese por desidratação. Os polímeros orgânicos são formados através de síntese por desidratação. E ora, se você, para colar uma glicose na outra, uma na outra, formando esse polímero, você está fazendo síntese por desidratação. Para você quebrar esse polímero, nesse caso é um dímero, né? Mas daqui a pouco isso aqui pode ter milhares de glicoses formando amido, glicogênio, celulose. Para você quebrar esse polímero, você vai ter que jogar água, beleza? Fazendo essa quebra com a entrada de água, quebra com a participação de água, que é uma hidrólise. Então, olha a água aí participando do metabolismo, gente. Você tem a síntese por desidratação, você tem a hidrólise ocorrendo em todas as suas células nesse momento. Com certeza, todas as suas células estão produzindo moléculas mais complexas com desidratação e estão quebrando algumas moléculas maiores e menores através de sucessivas reações de hidrólise. E essa ligação, minha gente, que é a ligação que vai ser, ó, o carbono de um glicídio, oxigênio, carbono do outro glicídio, é uma ligação chamada ligação glicosídica, que vai originar os oligosacarídeos, que vai originar os polissacarídeos. O nome dessa ligação, já dando um plá, né, uma vez que a gente vai falar sobre glicídios nessa aula também, é ligação glicosídica. Beleza? Beleza? Sair da frente para um print. Já já a gente continua falando mais, vai chegar aí PAN, na temperatura PAN. Eu acho que é importante. Atira o printão. Fala aí, Rafinha. Vamos lá. A Caroline perguntou, já que o nosso organismo tem maior abundância de lipídios do que de carboidratos, por que ele dá preferência em quebrar o carboidrato? Ótima pergunta. Qual é o nome dela mesmo? Caroline. Caroline, por que a quebra de carboidratos ela é preferencial? Porque eles são mais facilmente hidrolisáveis. Você pegar, por exemplo, o glicogênio, você vai quebrando do glicogênio as glicoses, liberando as glicoses para fazer o processo de glicólise de forma muito mais rápida do que a quebra de um glicídio, um lipídio, da ligação éster e posteriormente da cadeia do ácido graxo. É uma cadeia mais simples de ser quebrada, a cadeia glicídica, do que a cadeia lipídica. Os glicídios são mais facilmente hidrolisáveis do que os lipídios. Beleza? Pode mandar mais. Do PED. Em situações de desidratação, a célula diminui o metabolismo para estocar água? Cara, Ted, em situação de desidratação, você acaba diminuindo o metabolismo mais como uma consequência da fuga da homeostase do que como uma estratégia para a economia de água. Então, como falta água, o metabolismo acaba caindo. E não o metabolismo cai como uma forma de estocar água. Se você pensar assim, Ted, observa ó, que a quebra aqui de moléculas usa água. Agora, produzir biomoléculas maiores pode estar gerando água. Se você pensar assim, eu poderia então pegar glicose e produzir glicogênio, Ted, porque produzindo glicogênio eu vou estar gerando moléculas de água. Pô, mas isso aqui vai gerar um custo metabólico para a célula muito grande, entendeu? Então, o mais comum ali na célula é que a escassez de água leve a uma queda metabólica. E não o contrário, eu vou, como estratégia, diminuir o metabolismo para economizar água. Beleza? Manda mais.
A Isadora perguntou, a polimerização da glicose sempre será através da liberação de água? Sempre. Ó, peraí, cuidado. Eu ia falar sempre, Isabela, foi mal. A polimerização de oligosacarídeos e polissacarídeos. Porque aí não é a polimerização da glicose, entendeu? É pegar a glicose e construir polímeros, como, por exemplo, o amido, o glicogênio, a celulose. E aí a polimerização sempre vai gerar molécula de água, sempre. Beleza? Mais alguma? Vamos lá. Tá cheio aí mesmo, assim, de dúvida? Mais umas 6 que eu tenha visto. Que Pode ter mais no isso, cara? chat. Manda aí. Vamos lá, o Lucas perguntou qual é a relação entre a quantidade de água e a diabetes. Então, cara, o que acontece... Pô, ótima pergunta, Lucas. Ótima pergunta mesmo. O que acontece, Lucas, é que a glicose em excesso no sangue, a glicose é um soluto osmoticamente ativo, Lucas. Da mesma forma que o sal no sangue, ele aumenta a pressão osmótica sanguínea, Lucas, a glicose no sangue também aumenta a pressão osmótica do sangue. Então, o que isso faz? Se você está enchendo o sangue de glicose, você não está conseguindo retirar a glicose do sangue, Lucas, acaba que isso aumenta o volume de sangue circulante, isso aumenta a pressão arterial, gera problemas como infarto, derrame, gera problemas como aumento da pressão intraglobular do olho, que é o glaucoma. E como o diabético ele está com muita glicose no sangue, e aí eu acho que você entendeu a analogia que eu fiz com o sal, o diabético ele sempre vai estar com sede, né, com mais sede, porque é como se fosse sal no sangue, e ele vai urinar bastante também, porque essa glicose vai ficar na urina, determinando também uma maior perda de água pela urina no diabético. Então observa que se você tiver amigos diabéticos, parentes diabéticos, você vai ver que o diabético ele está sempre fazendo xixi e está sempre bebendo água. Porque esse excesso de glicose do sangue aumenta a atividade renal, aumenta a formação de urina e ele desidrata e acaba tendo que beber mais água. Beleza? Então há relação sim. Show? Deixa eu continuar, galera, porque tem muita coisa para falar ainda. Bom, continuando. Uma coisa que falaram aí, importante a beça, né? É o alto calor específico. O que é isso, meu povo? O calor específico, ó, a gente representa com Czinho, né? É a quantidade de energia em calorias necessária para você aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de uma dada substância. O calor específico da água é 1, né? É 1 caloria grama grau Celsius. O que significa isso? Significa que se você pegar 1 grama de água e der 1 caloria para esse 1 grama, você aumenta a temperatura em 1 grau Celsius. Pega 1 grama de água, dá 1 caloria para esse 1 grama, você aumenta a temperatura em 1 grau Celsius. Beleza? Por que isso é alto, Oda? Porque quando a gente compara, cara, com calor específico, por exemplo, de metais, a gente observa que os metais sempre vão ter um valor abaixo disso. Vão ter um valor, sei lá, de 0,1 calorias grama grau Celsius. E empiricamente você sabe disso. Você sabe disso no seu dia a dia. Você sabe que se você está saindo de uma praia, ui, tô descalço, tá quente. Se tem uma areia molhada e uma areia seca, você vai andar pela areia molhada, que você não vai queimar tanto pé, não é verdade? Tá andando no calçadão, tá quente pra caramba. Aí de repente tem um bueiro de metal ali, cara, você não vai pisar no bueiro de metal, não vai. Você sabe que vai estar mais quente. Então observa que se você der 1 caloria para 1 grama de água, você aumenta em 1 grau Celsius. Esse metal aqui, hipotético, que eu inventei, se você der para ele 0,1 calorias para 1 grama dele, 0,1 calorias, você aumenta em 1 grau Celsius. Opa, então se eu der 1 caloria, que é 10 vezes isso, 10 vezes 0,1 para 1 grama, eu aumento em 10 graus Celsius, entendeu? A água, ela varia de temperatura muito menos do que os metais. Por que isso é importante? Pô, concorda que é importante manter a temperatura corpórea estável? Imagina se a gente fosse metal, gente, metal. Solzão no Kengo. Pô, a temperatura ia pro cacete, explodir. Não é isso? Imagina se o oceano fosse de metal. Amanheceu, já era. Pô, a temperatura do planeta ia ficar cavala, alta demais. À noite ia ficar fria demais. Então a água, ela é importante para reduzir a amplitude térmica tanto do planeta quanto do nosso organismo, contribuindo com a manutenção da temperatura corpórea estável, especialmente nos animais endotérmicos, né? Ou homeotérmicos,
que são as aves e os mamíferos. Beleza?